Olá, bem-vindo ao Projeto Integrador Univesp, curso Engenharia da Computação Polo Franca, grupo Franca 1 4N2. Este grupo é composto por mim, Gesiel Domingues da Silva, juntamente com a Flávia Cares Dias e o Henrique Vidal Curti. O tema proposto pela Univesp foi a matriz energética do estado de São Paulo. E nós estaremos falando nesse projeto integrador sobre a energia solar fotovoltaica em residências e empresas, uma solução para todos. Energia solar é a energia gerada a partir da luz do sol. Ela pode ser convertida em aquecimento de água ou em eletricidade. Para a eletricidade, damos o nome de energia solar fotovoltaica. Mas como isso funciona? Na verdade, é bem simples. Os painéis solares no seu telhado captam a luz do sol e a transformam em energia solar fotovoltaica. Essa energia passa por um equipamento chamado inversor. A função do inversor é preparar esta energia solar para o consumo em nossas casas. Agora a eletricidade está pronta para ser consumida e é distribuída pelo quadro de força para toda a casa. Fique de olho nestas barras. Elas vão indicar a geração de energia solar, o consumo e os créditos acumulados. Como estamos de dia, o seu gerador solar produz muito mais energia do que a casa está consumindo. Então, o excesso de energia produzido pelos painéis solares será enviado para a rede elétrica pública. Conforme o excesso de energia solar é enviado para a rede pública, o seu relógio de luz faz a medição e você acumula créditos de energia. Esses créditos serão utilizados mais tarde, quando não houver sol. Caso no final do mês você tenha créditos acumulados, eles serão válidos para usar nos próximos meses também. O tempo mudou? Não se preocupe. Mesmo com algumas nuvens ou em dias chuvosos, o seu gerador continuará produzindo energia solar, mas em menor quantidade. Nesses momentos, se o seu gerador não produzir toda a energia que você está consumindo, o restante será fornecido em paralelo pela rede elétrica local. Repare na barra de créditos. Durante esse dia ensolarado, o seu gerador solar acumulou muitos créditos de energia. Créditos esses que serão utilizados em períodos sem sol. Agora que anoiteceu, a sua casa passa a consumir energia da rede pública. Graças à tecnologia avançada, você não vai nem perceber essa mudança. Repare que os seus créditos estão sendo consumidos aos poucos. Mas não se preocupe, você gerou bastante energia solar durante o dia e agora tem muitos créditos para usar. Então você nem vai precisar pagar por este consumo. Pronto, agora que todos foram dormir, a sua casa está consumindo muito pouco. E ainda sobraram alguns créditos para amanhã. Viu como é simples? No final, o objetivo é atingir um equilíbrio entre a sua produção de energia solar e o seu consumo. É triste vermos que a energia solar fotovoltaica é tão pouco utilizada no Brasil, se comparada a alguns países como Alemanha, Japão, Itália, Estados Unidos, onde tem um nível de radiação muito menor. Se compararmos, por exemplo, o Brasil com a Alemanha, os maiores níveis de radiação solar da Alemanha estão abaixo dos menores índices de radiação do Brasil. E lá eles têm resultados realmente impressionantes. A energia solar fotovoltaica lá tem uma representatividade dentro do cenário energético muito expressivo. A luz do sol chega em praticamente qualquer lugar do planeta e a gente pode transformar essa luz em energia elétrica para usar de graça. É só instalar uma placa em cima do telhado. Mas por que então em cidades super ensolaradas, como o Rio de Janeiro, por exemplo, todos os telhados não são feitos de energia solar? É isso que a gente vai ver hoje no Manual do Mundo. A gente vai descobrir na prática como funciona a energia solar. Eu estou na comunidade de Santa Marta, no Rio de Janeiro, e aqui alguns telhados já têm energia solar. Quem está trazendo essa tecnologia é uma empresa nova, uma startup chamada Insolar. Nesse projeto, a Insolar está contando com a ajuda da Shell para instalar alguns painéis de graça em lugares que a comunidade inteira usa, como algumas creches, associação de moradores e até o plano inclinado, que é esse elevador gigante que leva as pessoas lá para cima do morro. Esse aqui é o Henrique, é o cara por trás de tudo aqui na Insolar.
Henrique, quantos telhados vocês já instalaram aqui no Santa Marta? Então, em parceria com a comunidade, a gente já conseguiu atingir 11 espaços comunitários. Se um dinheiro que a gente tira para pagar uma conta de 290 a 300 e pouco, fazia bastante diferença, porque assim, esse dinheiro a gente poderia estar comprando outras coisas para as crianças ser utilizado com as crianças na creche. No que você vai investir esse dinheiro agora que está sobrando? Esses quase R$300 por mês? A gente vai investir aí no alimento, né, e ajudar também no material pedagógico das crianças. Henrique, queria saber o que você espera da energia solar. Bom, além da questão prática econômica, é educar os pequenos que vêm aqui aprender música, né? Atraí-los por esse canal musical e como isso pode ser benéfico pro futuro, né, deles e da sociedade de uma forma geral. Qual o melhor espaço público? Qual o melhor lugar colocar? Eu já conhecia, já ouvi falar, mas vivia muito em outros países. No Brasil nunca tinha visto. E aí foi que eu conheci o Henrique explicou mais sobre o projeto, parei ele, quis saber mais. Então a gente foi ouvir na cidade de cada um. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Você começar com espaços comunitários, né? Firmar essas parcerias para que a gente consiga os meios para levar essa tecnologia para os moradores, para os comerciantes. Para ver um telhado daqui. Isso, aquele telhado ali é uma creche também que atende os moradores, né? As crianças da comunidade. Hoje a gente paga em torno de R$4.000 de conta de luz. Nossa! E é um dinheiro que faz falta pra gente. Então eu acho que essa economia, esse percentual do funcionamento das placas vai ser muito significativo para o funcionamento da escola. Como é que funciona esse trabalho de subir e instalar tudo isso? Depende muito da instalação, né? Quando você tem um telhado já firme, já com uma estrutura bem rígida, você consegue fazer a instalação sem problema. Em alguns casos você precisa garantir que aquele telhado vai aguentar o peso de um painel. Por estar abaixo da linha do Equador, os painéis têm que ficar virados para o norte para que aproveitem ao máximo a incidência solar. Antes nós não tínhamos nem energia, né? Depois que foi instalada a placa, nossa, foi show de bola. Hoje a gente tem energia que futuramente vamos colocar aqui o computador, o ventilador e tal. E tem uma lâmpada também aí, né? Tem uma lâmpada. Num dia chuvoso que nem se funciona? É menos, mas você consegue gerar. E nas instalações que são feitas com bateria, você pode usar a bateria que foi carregada nos dias de sol para os dias de hoje. Então você vê, no caso do stand de turismo, eles geraram bastante energia ontem, por exemplo, e hoje, você viu lá, estava no máximo, né? Então são duas tecnologias diferentes, né? Uma independente da rede elétrica, outra ligada à rede elétrica, cada uma tem as suas vantagens, né? Eu sei que quem está assistindo a gente deve estar super curioso para saber como é que uma placa dessa é capaz de transformar a luz em energia elétrica. A placa é feita de pedacinhos bem pequenininhos que a gente chama de célula fotovoltaica. O principal material dessas células costuma ser o silício, que é um dos elementos químicos mais comuns do nosso planeta. A luz que chega até essa célula é formada por partículas bem pequenininhas que se chamam fótons. E esses fótons estão chegando o tempo todo do Sol para cá. Quando um fóton bate na célula, ele desloca, ele empurra alguns elétrons dos átomos que estão ali. Esse fenômeno se chama efeito fotovoltaico. E deslocar elétrons significa criar corrente elétrica. No caso aqui da creche, depois que a energia é recebida pelo painel solar, ela vem para o inversor, e no inversor é o cérebro do equipamento. Então ele converte aquela energia do sol, que é de corrente contínua, em corrente alternada, que é a energia da rede elétrica. Então essa energia vai para um quadro de luz, a partir daí elas se misturam e você pode usar para geladeira, ventilador, televisor, iluminação. Então ela passa a fazer parte da creche, né? E a bateria, onde é que fica no meio dessa instalação toda? Então, a boa notícia é que no caso aqui da creche e outros sistemas conectados à rede elétrica, você não tem a bateria, porque você usa a própria rede elétrica como bateria e aquela energia que você não utilizou, né, a energia gerada pelo painel solar é utilizada na creche. Se você gerar mais energia do que você está usando, vai para a rede elétrica e gera um crédito na conta de luz. Um mês vinha 200 e pouco, outro mês vinha 300 e pouco. E agora quanto está vindo? Zero. Conta Zero, bem zero? zerada. Zero. Tá a conta aqui para poder mostrar duas contas. Nossa, ó, zero de verdade, hein? Observamos que aonde o custo é maior, o retorno se dá mais rápido e é mais vantajoso a instalação do sistema solar fotovoltaico. A gente pode observar uma economia de até 95% em muitos casos. Residências onde o consumo é muito alto, vale muito a pena e o retorno se dá muito rápido. Tínhamos uma expectativa de que o retorno se daria de 5 a 10 anos. Vemos que em alguns casos é possível obter um payback de até 3 anos e meio. Isso é muito interessante, muito vantajoso, muito animador para quem quer utilizar essa tecnologia. Existem muitas oportunidades para quem souber utilizar a energia solar fotovoltaica no Brasil.
Existem muitas oportunidades de negócio, muitas oportunidades de investimento, muitas oportunidades para a solução energética, seja para empresas, seja para residências. O Datafolha também perguntou sobre microgeração de energia solar. É quando o próprio consumidor instala placas como essas em casa ou na empresa. 7 de cada 10 brasileiros já ouviram falar do sistema e 4 em cada 10 têm muito interesse em ter isso em casa. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, estima que até 2024 os telhados do Brasil vão estar produzindo mais energia do que as usinas nucleares de Angra 1 e 2 juntas. O engenheiro alemão já havia instalado um sistema de aquecimento de água de baixo custo. O objetivo é não gastar mais dinheiro com água quente, já que o sol fornece o calor que a gente precisa para tomar banho. A água que cai no telhado é recolhida e bem aproveitada. As descargas dos banheiros, por exemplo, funcionam todas com água da chuva. O maior investimento foi na geração de energia solar, compartilhada com a rede pública. Funciona assim. Os painéis transformam a energia do sol em eletricidade. Boa parte é consumida dentro de casa. O que sobra vai para a linha que passa no poste da rua. Um relógio conta o que sai. Sem sol, o ritmo é invertido e a casa pega a luz da rua. O relógio, então, marca a entrada. Na conta de luz, vem o resultado. Ou são descontados os quilowatts gerados, ou, se gerou mais do que gastou, fica com o crédito. A última conta foi de R$80 e sem energia solar seria R$190. Então, uma economia bem interessante. Em outros estados que já isentaram o ICMS da energia gerada em casa, a vantagem é maior. Hans calcula que quem instala o sistema hoje paga o investimento em 6 anos. Energia solar tem vida útil de 25 anos, então você paga 6, ganha 25. E se todos os telhados gerassem energia? A gente conseguiria, com o sol que incide nos telhados, gerar o dobro da energia que é consumida nas residências e gerar até 6 milhões de empregos. Juazeiro da Bahia. Eu fui funcionária no começo, na montagem, e hoje eu sou uma microempreendedora, dona do meu próprio negócio. Neide cuida da manutenção de quase 10 mil painéis solares que cobrem 2 conjuntos do Minha Casa Minha Vida. O investimento foi da Caixa Econômica Federal e os condomínios são os donos. Vendem a energia, separam 30% para manutenção, 10% para investir em melhorias, como este centro comunitário. E o resto é distribuído entre os moradores que viviam praticamente só do Bolsa Família. A Bolsa Família tira R$100 e poucos, a energia solar tira 120, 80, dependendo da geração. A gente está bem atendido, não é? Dá para pagar a nossa casa própria, pagar o botijão de gás, não é? Ainda investir em alguma coisinha que quiser da alimentação da família. Então, a gente só pode estar feliz. Como não estar feliz? Neide tinha dificuldade até para alimentar os 4 filhos. Tinha vezes que eu ia para casa da síndica, pedir água assim para dar para eles se alimentarem. Agora a empreendedora tira mais de R$1.000 por mês. Subindo no telhado, tô subindo na vida. Tô decolando igual um avião. Para aqueles que, como eu, torcem para um aumento da utilização da energia solar fotovoltaica no Brasil, temos um cenário muito animador. Segundo o Balanço Energético Nacional de 2018, a geração de energia elétrica solar fotovoltaica foi a que mais cresceu. Em 2016, nós tínhamos a produção de 85 gigawatts-hora. Em 2017, fomos para 832 gigawatts-hora, o que representa um aumento de 875,6%. Isso mesmo, 875,6%, um aumento espetacular. Acho que foi o despertamento para a importância, para a facilidade, para o benefício de sustentabilidade, que é o uso da energia solar fotovoltaica. E é por isso que existe essa expectativa
de que é um mercado muito promissor, é algo que vai trazer soluções importantes para o nosso país. Em relação à mini e micro geração distribuída, em 2017 tivemos um aumento de 245%, sendo que em 2016 tivemos a geração de 104 gigawatts-hora contra 359 gigawatts-hora em 2017. A participação da energia solar fotovoltaica neste cenário em 2017 foi de 46,2%. Foi a fonte de energia com maior participação em mini e micro geração distribuída de energia no país. Hoje já temos um valor mais acessível para os produtos, já tivemos quedas de até 60% no valor de produtos e equipamentos relacionados à energia solar fotovoltaica. E a tendência é que isso melhore, com a demanda maior, é natural que os preços venham caindo, pode ocorrer de surgirem produtos fabricados nacionalmente, como, por exemplo, aconteceram com as lâmpadas, quando surgiu a lâmpada de LED, hoje ela é mais barata do que a fluorescente e antes era um preço muito mais alto. Então, com os equipamentos de energia solar, esse processo, a tendência é que vá acontecendo também do barateamento dos produtos. Existem também algumas políticas que têm sido aplicadas para isenções para projetos nesta área. Por exemplo, existe uma resolução em que o estado de São Paulo, Bahia e Pará estão isentos de ICMS em prédios públicos para instalação de sistema solar fotovoltaico. Isso já é um incentivo muito importante para que a gente veja uma evolução na implantação do sistema no cenário nacional. Servirá também de modelo para as empresas e residências do município em que adotar esse tipo de política.